Bom dia a todos, obrigado por estarem presentes em mais uma sessão da Sandstar, mais um webinar, neste caso para a apresentação do sistema LiDAR em 3D. Eu, antes de mais, vou passar aqui o slide para poder. O meu colega Andrés era para estar presente também, mas teve uma situação de última hora pessoal e não vai poder estar presente para apresentar uma parte mais, digamos, técnica. Eu começo por apresentar o Andreas. O Andreas portanto, é da empresa Blickfeld. A Blickfeld foi, entretanto, absorvida pela Senstar em janeiro deste ano. Portanto, tínhamos estado em colaboração já há algum tempo enquanto distribuidores exclusivos para a parte do QB Protect, que era o LiDAR aplicado à segurança de perímetro, mas no final do ano passado e com a concretização em janeiro deste ano, portanto, houve a fusão já das duas empresas. A Senstar adquiriu a Blickfeld, que é uma empresa alemã que desenvolveu este equipamento com tecnologia LiDAR, mas em 3D e com outro tipo de processamento diferente do que oferece o mercado. Portanto, o Andres é o responsável pela unidade de segurança da Blickfeld. Normalmente ele apresenta a parte diz respeito ao funcionamento mais interno do equipamento. Da próxima vez eu quero que exista um outro webinar, uma apresentação mais técnica, em que já vamos entrar num dashboard e já vamos ver portanto, o software em funcionamento e, se possível, até numa demonstração em real time. Esta vai ser uma apresentação mais comercial, mais focada nas diferenças sobre as tecnologias existentes, tipo de aplicações, portanto, vai ser uma apresentação um pouco mais concisa e mais resumida nesse sentido. Portanto, a Senstar, para quem não conhece, é uma empresa canadiana que está no mercado há mais de 40 anos, portanto, para o mercado da segurança perimetral. Temos tecnologias para vedação, para cabo enterrado, cabo sensor, tecnologias volumétricas, micro-onda. Portanto, todo o nosso portfólio é fabricado por nós. Portanto, como eu disse, é uma empresa canadiana onde temos a sede em Ottawa, Canadá, e também em Waterloo, onde temos a parte do desenvolvimento. E na Europa, na qual eu estou alocado e reporto, a Senstar Europa está em Frankfurt, onde também temos suporte técnico, armazém e todo o apoio para a região EMEA. Portanto, eu chamo-me Ricardo, estou na Senstar, vai fazer 2 anos e tenho a responsabilidade de toda a Ibéria e Itália. Portanto, vamos então começar aqui com a agenda. Esta já seria a parte que o Andreas iria apresentar, mas vamos falar um pouco dos princípios básicos da tecnologia LiDAR. Portanto, certamente alguns de vocês com mais experiência técnica, eu não tenho esse know-how técnico aprofundado, mas certamente alguns de vocês já o terão e certamente já conhecem o que é a tecnologia LiDAR. Nós vamos tentar depois explicar as diferenças em relação ao 3D. E depois, no fim, eu agradecia. Quem tivesse algumas questões poderá sempre colocar no chat, mas no fim vamos ter aqui um pequeno espaço também dedicado a quem quiser colocar questões, ou então mais tarde, onde eu disponibilizarei também o contacto, em que poderão enviar um e-mail ou até através do telefone, poderão sempre entrar em contacto para outras questões ou eventualmente provas de conceito ou necessidade de teste e demonstrações. Portanto, a dependência de fatores externos acarreta custos e riscos elevados. É o tema deste slide. Aqui falamos de desafios que existem face às tecnologias que já existem e face, por exemplo, à tecnologia laser em 2D. Quais as abordagens para encontrar soluções? Temos na tecnologia laser 2D uma detecção mais fiável, mas em contrapartida acabamos por ter, no caso, equipamentos LiDAR em 2D, são equipamentos em que têm componentes giratórios, o que permite mais desgastes, mais possibilidade e menos fiabilidade na informação. Em termos de outros tipos de tecnologias, como câmaras térmicas e de vídeo, também existe aqui alguns fatores menos positivos, que é a determinação ou de alteração de cor, profundidade, tamanho real do objeto. Portanto, isto tem tudo a ver depois com a analítica, mas claro que as detecções são fiáveis, claro que é tudo muito intuitivo, mas com isto criam-se desafios em relação ao que existe, como condições climatéricas, como que provocam falsos alarmes, como os falsos alarmes provocados por pequenos animais em perímetros e vedações, onde
onde é extremamente desagradável termos sempre quem está na parte de segurança ou na parte da monitorização ou vigilância a ter sempre falsos alarmes, o que acarreta sempre muito transtorno e custos. E, no fundo, a ideia destes equipamentos, ou o objetivo destes equipamentos é minimizar os falsos alarmes ao mais detalhe, ao mais ínfimo pormenor, porque os falsos alarmes podem trazer custos muito mais elevados. Portanto, comparando uma câmara em 2D com a tecnologia LiDAR em 3D, vemos aqui algumas diferenças. No caso da verificação de alarmes, ambas correspondem. No caso da identificação, o LiDAR 3D não vai identificar. Existe aqui a componente da proteção de dados que permite ter um LiDAR 3D em qualquer ponto ou em qualquer instalação sem violar a proteção de dados. Portanto, eu identifico que é uma pessoa, categorizo se é um animal, se é um carro, se é um caminhão, se é... Eu consigo ter toda a definição na imagem do que é, mas não vou identificar. Em contrapartida, a vantagem para câmaras 2D é que eu consigo definir o tamanho real do objeto e a analítica de alguns equipamentos existentes vai-me criar só um quadrado à volta do que está a acontecer, ou à volta do objeto, mas não me define o que é que realmente, qual é que é o tamanho do objeto. Além disso, câmaras também não têm sentido de profundidade. Nós, com a tecnologia LiDAR 3D, através de, e mais à frente vou também mostrar, através da definição tempo de voo e espaço, eu consigo ter uma medição e consigo definir qual a profundidade a que está cada objeto, e até consigo aqui, como está na imagem, configurar por cores, em que o verde, por exemplo, está a 18 metros, portanto, eu consigo definir por escala de cores e consigo ter uma percepção a quantos metros é que está a acontecer ou a quantos metros é que estou a monitorizar a área que quero vigiar. Também conseguimos detectar a direção do movimento, portanto, ou até criar regras que eu só consigo entrar ou ir naquela direção, não consigo ou não posso voltar na direção oposta. Portanto, isto são regras criadas no software que permite esta configuração do LiDAR 3D. E todas as condições climatéricas que possam existir, que afetam as analíticas das câmaras, ou de sensores de movimento, ou de radares, ou de detectores volumétricos. Portanto, tudo o que possa ser um fator externo vai, de facto, influenciar a funcionalidade. No caso, o LiDAR 3D é totalmente imune e não há qualquer problema, esteja a chover, esteja neve, esteja nevoeiro, não há qualquer problema em relação à visualização. Ok. Comparando com outros equipamentos ou com outras soluções que existem no mercado, o LiDAR 3D permite-me um máximo de 1200 linhas, ou seja, em milissegundos eu estou a ter o máximo de intensidade no meu scanner ou no laser até 1200 linhas, onde eu consigo ter uma abertura de 90 graus por 50 graus, posso colocar horizontal ou vertical, e dependendo da aplicabilidade em que eu quero ter o meu campo de visão. A definição de profundidade em condições, em outdoor, em condições boas, vai até 70 metros. Embora a ficha técnica diga 80 metros, e vê até isso, e até se calhar mais, mas para uma condição perfeita, nós recomendamos até 70 metros, indoor, outdoor. 70 metros é o target portanto, que temos de alcance de detecção em termos de profundidade. Comparativamente aos equipamentos existentes no mercado, volto aqui a salientar que o LiDAR, em vez de ter um espelho giratório ou uma cabeça mecânica giratória para fazer todo o mapeamento em 2D, neste caso faz em 3D, mas é um processador micromecânico chamado MEMS, Micromechanical System, que é um componente que está fixo e depois é rodeado internamente de vários sensores que estão a fazer outras análises, como o tempo de voo, como a distância, como o movimento, como o tracking. Portanto, ou seja, é um equipamento que tem componentes fixos, que não tem desgaste, e mesmo com o índice de proteção que tem, a probabilidade de se danificar por vandalismo é muito baixa em relação a outros tipos de equipamentos.
como eu estava a referir, medição de distâncias, portanto, a partir do momento em que é feita a emissão do raio laser, e é muito rápido para fazer o mapeamento e o contorno de todos os obstáculos que possam existir, como vigas, estamos a falar de mais de 350 mil medições por segundo, ele emite o raio laser à espera do sinal de retorno, portanto, seja dispersado ou não dispersado, o sinal de retorno portanto, volta ao equipamento, ao mesmo tempo que é medido o tempo de voo do raio laser. Esta combinação vai me permitir definir na profundidade a quantos metros é que cada ponto está, ou a quantos metros é que o meu cenário ou o meu ponto de vigilância está a ser mapeado. O processamento, portanto, ele processa os dados, registra os alarmes e cria um log. Dentro do dashboard nós temos depois um log em que eu posso, cada vez que tenho um alarme, posso ir com o rato àquele registro, àquele histórico, e ver toda a sequência de imagem portanto, em LiDAR 3D, e ver toda a sequência de imagem do que é que realmente se passou para me ter gerado aquele alarme. E isto pode ser totalmente integrado com sistemas VMS, com o nosso VMS, o Symphony, com VMS da Milestone, da Gentek, onde temos, por onde vive, é feita a integração, ou com softwares PSIM, ou através da saída de um switch para um módulo ADAM ou outro tipo de módulos, onde eu consiga extrair depois conexões a contactos secos ou centrais de alarmes. Portanto, a única conexão que este equipamento tem é por cabo de rede. É um cabo de rede com um conector próprio ao equipamento, e na outra ponta temos um RJ45, em que temos cabos proprietários de 3, 7 e 10 metros, e a partir daí eu posso, com conectores adequados, criar uma extensão de cabo até 100 metros em PoE, portanto, a tecnologia PoE é alimentada por PoE, onde eu posso ter o meu switch até 100 metros para fazer uma instalação. Ok. Aqui vemos uma imagem onde eu tenho, pela configuração, tenho os 90 graus na vertical, portanto tenho uma abertura maior na vertical do que na horizontal, porque me interessa cobrir toda uma zona mais de profundidade e não os elementos laterais. Criei uma caixa de segurança em que aparentemente o objeto que eu detecto que é uma pessoa estará dentro dela, mas com a possibilidade de manipular a imagem em 3D, eu verifico que agora é que ele entrou na zona de controle e agora é que me está a disparar um alarme. Ou seja, mesmo estando em equipamento fixo, eu posso criar todo o cenário após este mapeamento que o equipamento faz, eu posso navegar, digamos assim, dentro de todo o cenário como se tivesse o equipamento a fazer um rastreamento físico, ou seja, um movimento mais físico. Estas caixas de segurança podem ser de segurança, podem ser caixas de exclusão, eu posso configurá-las do tamanho que eu quiser, com a distância que eu quiser, da forma que ou seja, não posso criar círculos, mas posso criar pequenos quadrados em que vai criar uma zona mais circundante que eu quero, aqueles pormenores. Imaginem um cartão de visita, o tamanho de um cartão de visita pode ser a área que eu quero realmente, que é a minha área de interesse. Eu posso ter até esse ponto de detalhe todo o controle, toda a caixa de segurança dentro desse pequeno tamanho. E, uma vez mais, aqui eles reforçam a questão do RGPD, porque eu vejo que é uma pessoa, eu até posso ter mais definição destes pontos azuis, dependendo da configuração depois do meu dashboard em relação ao laser, mas eu consigo quase ter a definição total que é uma pessoa, mas eu consigo perceber perfeitamente que é uma pessoa que está neste momento a navegar aqui dentro desta caixa de controle. Ok, porque é que chamamos Smart LiDAR? Como eu expliquei também nos slides anteriores, o próprio equipamento tem o software embutido, tem a analítica embutida, portanto não precisa de licenciamento externo, não precisa de ter servidores externos, não precisa de ter a cloud configurada ou subscrita para o funcionamento. Eu ligo o equipamento a um switch PoE, acedo por web browser, por um IP direto ao equipamento e posso ver toda a monitorização e configuração no próprio software do equipamento, ou então, se quiser integrá-lo com terceiros, pode ser feito e aí o cliente ou o próprio integrador poderá depois fazer a gravação, assim como faz das câmaras. A única coisa que, eventualmente, por ser integrado por onde vive, vocês vão precisar
quando integram isto com o VMS, é comprar uma licença como se fosse de uma câmara ao VMS, portanto ao fornecedor de VMS, para interpretar o equipamento como uma câmara. É a única coisa. Mas a nós, Senstar, com este equipamento, não necessitam de adquirir um equipamento, instalam e não necessitam de nenhum licenciamento exterior. À parte que, em termos de manutenção, também não temos grande recomendação, ou seja, pó, outro tipo de fatores normais, não influenciam a visualização do cenário ou o funcionamento do laser. Claro que com vandalismo, se eu tapar a parte frontal do equipamento ou pintar, já estamos a falar de vandalismo, já é outra questão, mas todos os fatores externos como pó, pequenas partículas de água, IP67, portanto, não vai influenciar o funcionamento. Mas temos também um sistema de infraestrutura que pode ser totalmente configurável, pode ser, em termos de lógica, um workflow que é feito, portanto, é como funciona e é adaptado, e pode ser adaptado ao cliente, portanto, o cliente pode querer um workflow diferente do funcionamento do LiDAR dentro da sua infraestrutura. Isto, eu deixaria este depois tipo de explicação para uma sessão mais técnica em que entraremos dentro do dashboard para poder analisar melhor estes detalhes técnicos. A arquitetura para a parte de integração, como eu também referi, através de um POS, de um switch PoE, eu integro com o VMS Symfony, no caso, se for da Senstar, ou outro Symfony de outros provedores. O Network Manager é importante, no caso, porque é um gateway que nós temos que liga tudo o que é hardware com software ou software com outros softwares de terceiros. Portanto, no fundo, o nosso Network Manager faz a ponte, por exemplo, com o Ultralink, que é uma unidade de módulos para poder extrair toda a informação física, como contactos, como ligação a centrais de alarmes, ou então através do Senstar Flow, que é um novo workflow que nós criámos há pouco tempo, para toda a integração, mais para a parte de rede, como TCP/IP, Modbus e por aí fora. Portanto, como podem ver, é mesmo um equipamento pequeno, isto é real, cabe na palma de uma mão e não precisamos ter a mão muito grande, mas é um equipamento pequeno, pesa cerca de 500 gramas, é totalmente feito em aço, com um dissipador atrás, portanto, com uma potência, salvo erro, de 10 watts de consumo. Portanto, é um equipamento de estado sólido, não há nada móvel dentro do equipamento, não há desgaste, nem fricções, não há nada mecânico. Já falámos sobre a questão do campo de visão, 90 graus por 50 graus, horizontal, vertical, todo o processamento é feito no próprio equipamento, não há hardware externos, tem o equipamento, tem o cabo, liga ao switch, PoE, admin, password ou user password, peço desculpa, e conseguimos a partir daí configurar e adaptar ao cliente e ao cenário necessário. Falando em cenários, estes são vários dos que podemos realmente aplicar. As vedações, em termos de perímetro, já pode existir uma vedação, mas eu posso querer controlar o perímetro na vedação e também dentro, ou um pouco também fora. Criando um pouco fora, posso criar uma zona de pré-alarme e posso só querer que quando haja uma escalada da vedação me vá despoltar um alarme e aí sim eu tenho que considerar que é uma ameaça. Até lá posso configurar zonas de pré-alarme também, zonas de estacionamento para cargas e descargas ou parqueamentos normais onde aquele lugar em questão não pode ser ocupado ou aquelas zonas não podem ser ocupadas. Proteção de espaços interiores, este aqui é um exemplo do museu, mas num slide à frente já vamos também exemplificar com um vídeo como é que funciona, porque também está a ser muito utilizado para isso. Fachadas e telhados de edifícios, também pode ser, eu posso colocar no telhado, aqui não há um limite de instalação, ou seja, eu posso tanto colocar o equipamento a 5 cm do chão, como colocá-lo a 60 metros de altura, tendo em conta que 60, 65 metros ou 70 será a profundidade. Portanto, e se eu aumentar a altura onde vou fixá-lo com o ângulo que quero dar, eu posso ter uma amplitude muito maior da área que quero cobrir. No caso de proteção de ativos a 6, 10 metros, eu posso colocar um LiDAR para proteger no hangar um avião que tem um custo bastante alto,
ou então até posso colocar, se eu quero uma instalação mais precisa e uma visualização mais precisa, posso colocar dois equipamentos a fazer uma diagonal e criar uma fusão numa única imagem, ou seja, eu consigo ter num único dashboard a fusão até 3, 4 equipamentos, consigo ter uma fusão de uma área muito superior à dos 65, 70 metros de profundidade que cada equipamento pode aportar. Portanto, eu posso criar esta fusão de imagens. Também para passagens onde os torniquetes ou as barreiras para os automóveis, ok, o automóvel não tem autorização de entrar, até pode entrar, se partir obviamente a barreira, mas eu posso, qualquer pessoa pode tentar passar por baixo, saltar ou passar ao lado, portanto eu posso criar uma barreira virtual também à volta desse tipo de pontos de acesso, onde quem vai tentar passar não vê que existe esse tipo de monitorização virtual, mas de facto ela pode ser configurada. Ok? Voltando aqui ao exemplo das vedações e àquilo que eu estava a falar, portanto, eu tenho duas vistas, a lateral e a vista superior, posso colocar numa área de 120 metros, eu posso colocar ao metro zero e a partir do metro 60 outro equipamento e fazer a sequência na mesma imagem, ou então, por questões de instalação ou de facilidade de instalação, colocar a meio dos 120 metros dois equipamentos, um apontar para cada lado, com o suporte para dois sensores, como vemos na imagem de baixo. Eu posso colocar um suporte para dois sensores e cobrir os 120 metros e ter uma única imagem também sobre isso. Nessa mesma imagem, eu posso então criar a minha zona anti-escalada, que é por cima da vedação, ou seja, para o perímetro exterior não me interessa porque é fora da propriedade, eu tenho uma zona de pré-alarme, ok? Mas a partir do momento em que eu tento pôr uma escada e tento passar por cima da vedação, essa parte superior, que é aquilo que vem aqui por cima da vedação a amarelo, é a zona do alarme anti-escalada e dentro, depois do perímetro, tem a zona do alarme total. Portanto, é perfeitamente configurável. Temos um suporte que faz os 90 por 50 graus para fixar a parede e a poste, e depois tem para um sensor, tem esta pequena cobertura, mais para uma proteção de animais ou pássaros, mas é uma cobertura, ou então a caixa para dois suportes, onde eu quero, imaginemos dentro de túneis, ou num exemplo como este, eu quero cobrir uma área, então tenho que colocar dois sensores no mesmo suporte, mas um para cada lado. Outro exemplo, só com um único dispositivo, lá está, a zona de pré-alarme, zona anti-escalada, e aqui na minha zona de pré-alarme, se eu detectar um animal pequeno, não vai criar nenhum alarme, porque ele detecta que é um objeto, ou que é um carro, que é um animal, portanto, pequeno porte, e não vai gerar nenhum tipo de alarme em relação àquilo que eu realmente quero, que é na zona de escalada e na zona interior. Julgo que aqui será um exemplo que vimos numa parte mais gráfica, um exemplo mais real. Eu tenho a zona de escalada, tenho a zona de vedação, no caso já a dar-me um alarme, mas depois tenho também a zona lateral, em que este intruso vai tentar saltar. E como lhes disse, estas caixas são configuráveis ao tamanho, altura, formato. Vocês podem criar quantas querem, não há limite. Já vi testes disto em aeroportos, num aeroporto até fora de Portugal, onde isto está numa torre a 10 metros de altura, para uma zona de contentores, é uma rotunda, e depois tem uma zona de carga de contentores, e toda essa zona, toda essa curva tinha que ser criado um perímetro virtual, e foram criadas caixas com várias dimensões de forma a fazer uma curvatura e a cobrir toda aquela zona. Portanto, aqui está o exemplo também que falámos há pouco da passagem com torniquete ou com barreira. Portanto, eu posso tentar passar por baixo, posso tentar passar pela porta, portanto, posso ter vários tipos de acesso e neste momento é possível configurar o que quiserem. Ou então em Ports, que é muito usado em prisões ou em um tipo de acessos mais restritos, para quem não tem total definição o que é um Port, é um controle, um ponto de dois acessos em que uma porta só se abre quando a outra está fechada, portanto, acaba por ser mais para
no caso aqui é um exemplo de uma prisão, mas o que aqui queremos salientar é a tal fusão das imagens, ou seja, eu em todo este perímetro vou ter mais, até ao ponto central, vou ter mais de 65, 70 metros. Então, a forma que eu tenho para cobrir a 90 graus por 50 e toda a profundidade é colocando um equipamento em cada ponta, na diagonal, e que me vai dar todo o perímetro como se fosse uma única imagem. Ok, então aqui entramos nos museus, em que durante o dia eu tenho as visitas normais das pessoas, tenho áreas ativas em que ninguém se pode aproximar, portanto, tenho uma zona à frente das obras de arte em que ninguém se pode aproximar ou tocar na própria obra de arte, portanto, é tudo configurável. Como verificam, eu tenho uma parede a meio, mas do outro lado eu tenho a continuação da exposição e consigo fazer isto que agora foi feito, porque precisamente do outro lado tenho outro equipamento a fazer a fusão. Ou seja, se eu só tivesse um, a reflexão até àquela parede iria terminar ali, o que não me iria permitir ver o que é que estava da parte de trás, ou seja, ia dar uma imagem totalmente escura, porque eu não tinha pontos de reflexão para fazer um mapeamento. Neste caso, como tenho dois equipamentos a fazer toda a área que eu quero, eu consigo ter toda a percepção, ainda que com paredes e obstáculos, não há qualquer falha e todas as áreas são cobertas com... No modo noturno eu posso criar outras regras em que à noite já não está ninguém na exposição, mas há certas zonas que passam a ser zonas não autorizadas em modo noturno, então toda a zona pode ser criada como uma única zona de alarme e durante o dia passará à zona normal em que há circulação dentro da zona, mas só na zona das obras é que eu posso, é que eu tenho os alarmes. Portanto, poderá também ser configurado aqui em termos de modos, modo noturno e modo diurno. Data Center também poderei fazer o mesmo tipo de aplicação, controlar toda a zona de painéis e de acesso aos racks informáticos, ou também posso, então, até aqui estamos só a falar do equipamento focado em segurança, que é o QB Protect, mas neste momento, com a fusão que tivemos das duas empresas, nós também podemos explorar outras áreas relativamente à monitorização. Dentro de um espaço como um data center, vocês podem ter uma determinada zona em que, em termos de ocupação, eu não quero que estejam mais de 60% a 70% de pessoas. Portanto, essa zona pode ser configurada e a partir do momento em que essa ocupação é violada, eu tenho um alarme ou uma informação a dizer está demasiada gente dentro daquele espaço que não é permitido. Portanto, posso ter esse tipo de aplicabilidade, posso ter outro tipo de aplicabilidade para configurar zonas de volume em logística, tenho pilhas de um determinado material até uma dada altura ou stock, a partir desse nível ele detecta toda a densidade e vai também disputar uma informação para as compras ou para o departamento indicado. Ok, totalmente integrado, como disse já anteriormente, com softwares por cima ou por onde vive a VMS. Ok, resumindo, problemas comuns das tecnologias consolidadas, o que nós temos, câmaras, sensores de movimento, LiDAR 2D, podemos tentar ludibriar a parte analítica de uma câmara ou de uma câmara térmica com equipamentos para mantas térmicas, ou então temos LiDAR 2D com problemas de mecânica, ou com espelhos mecânicos que vão criar um desgaste, temos, no caso das câmaras não me dá portanto, a informação de profundidade, não consigo ter mais informação. A analítica é um custo adicional, temos manutenções aos equipamentos também periódicos, a privacidade, julgo que é também um fator que é sempre a ter em conta em relação a este tipo de equipamento em tecnologia 3D, em que eu esteja chuva, sol, neve, nevoeiro, o que vocês acharem que pode interferir com a analítica de uma câmara, no caso do sistema laser em 3D, não vai afetar absolutamente nada. Portanto, posso criar quantas zonas eu quero, de que forma, categorizar objetos, seguir o movimento dos mesmos, guardar esse histórico sem necessidade de hardware externo. Portanto, fica aqui também o desafio para quem quiser ou para quem necessitar
seja localmente portanto, dentro das vossas instalações para testarem a nível técnico, como também poderem fazer testes em clientes. Portanto, fica aqui o desafio e a disponibilidade. Eu vou deixar o meu contacto no último slide, onde estão também, vamos criar aqui um espaço para perguntas e respostas. E aquelas que eu não consegui responder e não souber, por favor, enviem-me um e-mail ou liguem-me, que eu vou endereçar a quem de direito também para poder responder adequadamente às vossas questões. Portanto, espero que tenha sido algo proveitoso e algo esclarecedor para esta primeira sessão de demonstração mais comercial do webinar e do LiDAR em Portugal. E como referi, as próximas, ou a próxima sessão que quero promover é mais num âmbito técnico, ou seja, navegarmos no dashboard, podemos ter um case study real ou até mesmo equipamento ligado em real time para poder demonstrar, e aí podemos também fazer uma sessão mais de interação convosco para poder responder a questões. Agora, tem o chat, por favor, quem tiver dúvidas ou quem quiser colocar alguma questão. Ok, algum configurador para projetos. Sim, a Blickfeld tem um equipamento, tem um software que normalmente usa, onde já pré-configurou, é um software, creio que não é proprietário, que é o Blender, e eles usam esse software porque já tem depois a base de dados e as configurações e as características dos equipamentos, em que nós podemos providenciar o mapa ou uma fotografia do local e eles conseguem integrar e colocar com esse Blender, conseguem configurar quantos equipamentos, qual a projeção, quais os ângulos, qual a altura em que poderiam colocar-se. Mas isso é um software que vocês também podem já ter, e nós podemos providenciar os dados técnicos dos equipamentos para vocês trabalharem com essa base de dados. Não sei se mais alguém colocou aqui alguma questão. Para intrusão pode ser necessário ser certificado. Para intrusão, por ser necessário ser certificado. Grau 2 ou grau 3 pela EMA. Eu, ao que sei, responde e tem todo o tipo de certificações. Contudo, para não estar a dar uma informação demasiado 100% verdade, se me puder enviar um e-mail com essa questão, eu tenho aqui o meu e-mail e o meu contacto no ecrã, eu faço, depois o Andrés fará uma resposta logo direta, até se calhar com mais informação ou até com um datasheet específico para isso. Mas, por norma, todos os projetos bom, fora de Portugal, como eu disse, também trabalho com Espanha e Itália, mas por norma, os projetos fora de Portugal, quando tem esse tipo de normas, corresponde e são todos homologados para projetos até a nível governamental, etc. Mas eu responderei a essa questão depois, está bem? Se me puderem enviar um e-mail,